Olá, meu povo, saudações esmeraldinas, um abraço especial para você, torcedor esmeraldino, que acompanha o Sintonia aqui no YouTube, no Instagram, enfim, em todas as nossas redes sociais. Antes de começar a falar aí desse pós-jogo de Goiás 4, Centro-Oeste 0, peço que você deixe o seu like, quero que você se inscreva no canal, estamos próximos de alcançar a nossa meta humilde de 5.000 inscritos. Compartilhe esse vídeo para que esse vídeo consiga alcançar mais e mais esmeraldinos. Lembrando também que esse vídeo tem um oferecimento da Conceito Goiás, a loja do torcedor esmeraldino. Você que quer ficar bem trajado, ir para os jogos, boné de qualidade, esse que eu estou usando aqui, ó, da Conceito Goiás, camisetas, é lá com o nosso amigo Neto Ala. Chama o Neto Ala lá pelo Instagram, Conceito Goiás, você vai ver qualidade de verdade. Bem, vamos falar desse jogo, Goiás 4, Centro-Oeste 0, jogo que começou ontem, né, no estádio Hélio Pinheiro, e 40, tivemos só o primeiro tempo, né, o Goiás conseguiu vencer o primeiro tempo 1-0 com um golaço do Caito. Não tivemos nem como fazer uma análise mais fria sobre aquele primeiro tempo, porque o campo estava praticamente impraticável, né, não tinha condições de ter ali um jogo de futebol, né. Mas o Goiás conseguiu ali naquele balão ali, aquela bola cruzada na área, bate, rebate, foi mais jogo de força física, nem tanto de qualidade técnica, e o Goiás conseguiu fazer 1-0. Hoje não. Hoje o tempo deu uma melhorada, o campo estava realmente muito bom, né? E o Goiás pôde desenvolver o seu futebol. E aí é aquela velha questão, mas é o Centro-Oeste, mas é o Goiatuba. Anos anteriores o Goiás pegava times limitados e o Goiás tinha dificuldade. A gente já viu o Goiás nos últimos anos estrear contra a Aparecidense, a gente já viu dificuldade contra o Goiânia na Serrinha. E esse ano o Goiás está fazendo o seu papel. Qual é? Pegou time fraco, tecnicamente, o Goiás tem que vencer, e vencer bem, e tentar convencer o seu torcedor que esse ano o time vai engrenar e vai dar resultado, né? A gente vai falar de um todo, da defesa a gente vê um Luizão mais uma vez fazendo gol, é um jogador que apesar da estatura é um jogador de velocidade, é um jogador que já se provou também bom na bola aérea, defensiva e ofensivamente. O nosso lateral Caio já tinha feito um gol hoje, participou bastante hoje pelo lado direito com assistências, com cruzamentos também, né? O Nicolas fez a jogada do gol também do Anselmo Ramon, levou na linha de fundo, é isso que a gente espera dos nossos laterais, que levem a bola no fundo e não se desfaçam da bola, né? Que levantem a cabeça, que cruzem essa bola, que deem essa assistência, e o Anselmo Ramon precisa disso. Ele precisa dessa assistência. E hoje chegou e ele guardou. No meio de campo, o Lucas Rodrigues, realmente, para mim, é o jogador mais regular do campeonato do nosso time. Realmente é uma grata surpresa. O moleque tem muita dinâmica. Volante moderno, que marca bem, que sai pro jogo. O gesto técnico dele é muito bom. Você vê que ele joga de cabeça erguida. Passe dele é bom, se apresenta, né, no lance do gol. Ele acompanha a jogada com o Caio, tem uma certa dificuldade com a marcação do adversário, ele consegue pegar essa bola, trazer e fazer a inversão de jogo. É realmente uma grata surpresa, o jogador que está tomando conta dessa primeira função no meio de campo, né? Do lado dele, o Lourenço, que dispensa comentários, desde quando jogava no rival, já se provou ser um jogador eficiente, principalmente para a competição que a gente está agora, que é a Série B. O GG também é um jogador que ainda não encantou, mas um jogador de dinâmico, um jogador de bom passe, de bom posicionamento. A gente tem hoje um trio de meio de campo, mas de movimentação. Ano passado a gente tinha 3 jogadores no meio de campo estáticos e burocráticos. O Juninho corria muito, mas pouco produzia. Gava, a gente viu, né? Marcão também, ou era Marcão, ou era Gonzalo, a gente viu que o meio de campo do Goiás era muito preso. O que prova que o time do Goiás era preso? Ano passado, qual que era a nossa jogada? Tadeu, ligação direta, bola na frente para o Anselmo Ramon brigar. Tadeu, bola no já. Outrora, no Pedrinho para disputar essa bola em velocidade. Era essa a tônica do Goiás ano passado, e isso deixava o torcedor do Goiás descontente, matava o torcedor de raiva, para falar a verdade. E esse ano não, esse ano o Goiás gosta da bola, o Goiás fica com a bola, o Goiás tem uma posse de bola eficiente, o Goiás é quando o jogador, o portador da bola, ele tem a bola, ele tem uma, ele tem duas opções, o Goiás não arrisca muitas jogadas. O Goiás joga seguro porque o time está compacto. E aí o Lourenço tem a bola, ele tem o Lucas Rodrigues do lado, ele tem o GG, ele tem a ultrapassagem do Caito, né? Ele tem o ponta que abre, dá amplitude, então o time do Goiás joga com 3 jogadores no meio de campo, sem um armador, mas é um meio campo, mesmo sem esse 10, entre aspas, que a gente pede, ele é um meio campo criativo, né? Com 3 jogadores que marcam e que saem pro jogo. Já há pouco produziu hoje do lado esquerdo, achei que era um jogo para ele aproveitar, né? E desempenhar um melhor futebol. O nosso queridíssimo Jean Carlos também muito tímido pelo lado esquerdo. Bruno Sávio entrou e foi a tônica dele no campeonato. Realmente não é um jogador que vai ter que provar muito ainda, porque realmente não rendeu, não tá rendendo. Erra passes bobos, né? Jogadas simples de 2 metros um passe, ele erra, parece que é um jogador que tá ainda fora de forma, fora de sintonia, fora de ritmo. Vai ter que melhorar muito ainda para a gente poder fazer uma análise melhor do jogador. Quem tá bem não significa que tá tudo certo, tá tudo organizado, e quem tá mal tem possibilidade de crescimento. Outrora o Nicolas era um jogador que em alguns jogos eu vi boa parte da torcida criticar, e hoje fez o que o lateral precisa fazer, dar opção na linha de fundo e fazer um cruzamento. O Anselmo Ramon fez 2 gols, foi o cara do jogo, né, dessa parte final do jogo. O nosso querido Anselmo Ramon precisa disso. Precisa que a bola chegue, e quando a bola chega, hoje ele fez um belo gol de cabeça, aproveitando o cruzamento do Nicolas, e depois na saída errada do time do Centro-Oeste, uma falha do goleiro, ele não tem nada a ver com isso, de perna canhota, cavadinha, golaço, o Goiás fez um jogo tranquilo. E aí a gente, independente do adversário, da qualidade do adversário, o time do Goiás tem conceitos hoje. O time do Daniel Paulista é um time que joga pra frente, a gente pouco vê passe pra trás, é sempre vertical. O time do Goiás procura as jogadas jogando pra frente,
Isso é uma coisa que agrada a mim, que agrada, eu tenho certeza, o torcedor do Goiás é um time que propõe o jogo, independente, como eu disse, independente da qualidade do adversário, o Goiás tem que se fazer, tem que prevalecer, principalmente nos jogos no estádio da Serrinha, fazer valer o mando de campo e conseguir vencer esses times tecnicamente muito limitados. Para início de trabalho, 2 jogos em casa, 2 goleadas, né? 4-0 contra o Goiatuba, 4-0 contra o Centro-Oeste. Tivemos dificuldade em Catalão, mas sempre foi difícil jogar lá, e a gente sabe que no Clássico, por mais defeito que o time tenha tido, a gente, torcedor esmeraldino consciente, viu que o Goiás se portou bem no Clássico e não merecia perder aquele jogo. O Goiás teve melhores oportunidades, e aí a questão que envolve o Clássico, o ambiente, talvez essa questão de não estar ultimamente vencer Clássico pode pesar, apesar de jogadores serem praticamente outros, né? Não são os mesmos atletas do ano passado, daquele time do ano passado que praticamente não ganhou o Clássico, ganhou só um do Atlético. Mas, para a gente esmiuçar 4 rodadas, a gente tem mais pontos positivos do que pontos negativos desse time do Daniel Paulista. Meio de campo, muito bem organizado, o time joga mais compacto, joga junto. O Luizão vem se provando ser que vai ser o cara titular da defesa ao lado do Lucas Ribeiro, né? E a gente precisa, eu acho que com o tempo, com o passar do tempo, o time do Goiás vai entrosar mais e vai dar liga. Mas como a gente já vem de anos aí criando muita expectativa, vamos dar tempo ao tempo, vamos deixar o Daniel Paulista trabalhar, mostrar mais o seu trabalho, a gente ver mais a cara desse time, para daí a gente poder, com certeza, conquistar, colher frutos, que é vencer o Campeonato Goiano depois de 7 anos e, se Deus quiser, no final do ano tá comemorando o acesso. Mas enfim, torcedor, o que você achou do jogo? Para você, quem foi o melhor em campo? Concorda? Discorda do que a gente comentou aqui, da nossa análise de pós-jogo, dessa vitória maiúscula do Goiás contra o Centro-Oeste? Independente do adversário, a gente precisa vencer. Outros campeonatos goianos, como eu disse no início do vídeo, a gente pegava adversários fracos e a gente tinha dificuldade, né? Então eu acho que para início de trabalho tá bom, né? Agora a gente tem um jogo fora contra a Napolina, depois 2 jogos em casa, que é a Becate e o clássico contra o nosso rival lá da Vila Nova, tá bom? Um abraço para você, curte, compartilha esse vídeo, saudações esmeraldinas e siga o Sintonia Esmeraldina. Saudações esmeraldinas e até o próximo vídeo, até a próxima live.